tarde, pessoal. Hoje, quarta-feira, dia 17/6/2020. Como vocês sabem, nós todas as quartas-feiras temos aula de História e de Geografia. E levando em conta a aula anterior, né, de História e Geografia, que estamos trabalhando as duas de forma interdisciplinar, ou seja, as duas juntinhas. Que legal, não é isso? Que aí vocês têm uma compreensão melhor do nosso assunto. Hoje daremos continuidade. De qual forma? Abordando o contexto histórico das festas juninas. Então, elas também, as festividades juninas, elas também fazem parte da história, porque no decorrer dos tempos, né, elas foram mudando, e aí a gente tem que comparar o passado, não é isso? A história não é ver o passado para comparar com o presente. Exatamente, história é isso. Então, hoje nós falaremos sobre as festividades, as festas juninas, né? As festas do mês de junho. E aí a gente recapitula um pouco da aula anterior. Na aula de História nós falamos da diferença entre cidade e município, e na aula de Geografia o que era zona urbana e campo, não é isso? Zona urbana, cidade, e o campo, zona rural. Então, dessa forma, nós podemos abordar as festas juninas dentro desse contexto. Então, vai ser isso que vai acontecer nessa aula hoje. Então, iniciaremos falando sobre a história das festas juninas. Onde começou? As festas juninas, por incrível que pareça, ela não surgiu no Brasil, né? Ela surgiu na Europa. E aí foi trazida pelos portugueses ainda no período colonial para o Brasil. E aí, chegando ao Brasil, não coincidiu com os rituais e as festas dos indígenas. E aí começou toda uma transformação das festividades juninas, onde as comidas das festas juninas começaram a utilizar alimentos nativos, alimentos dos índios nossos aqui do Brasil. Um exemplo é o milho e o amendoim, não é isso? E é por isso que vemos uma variedade na culinária junina, que é diferente a depender da região do nosso país. Das regiões, né, do nosso país. E aí, voltando ao histórico das festas juninas, antigamente eram chamadas, logo no início, era chamada de joanina. Não é isso? Era chamada de joanina, não era festa junina como nós sabemos hoje. E ao que se deu essa festividade? Não é isso? Há sugestões, há indícios de que foi por conta do nascimento de João Batista, né, filho de Isabel, que é tia de nosso Senhor Jesus Cristo. E há outras versões que aí eu vou dar outros vídeos explicativos e também textos para que vocês assimilem melhor o conteúdo. Então é isso. Esse é o contexto histórico das nossas festas juninas. E aí, entrando um pouco na festa mesmo de São João, nós vemos a riqueza, né, dessa festa, que envolve o social, o histórico, o cultural, envolve a economia. E falando em economia e social e cultural, essa festa, como é que ela acontece aqui? O seu espaço. É isso aqui na nossa região Nordeste, aqui na nossa cidade. Como é que ela acontece? Vocês já sabem que aqui nós valorizamos muito, né, as festividades juninas, e elas fazem parte, né, do nosso calendário. Nós temos aqui o São Pedro do BTN, nós temos aqui o São João, né, que é comemorado lá no centro.
no centro da cidade, no Lindinalva Cabral, e o São Pedro, que acontece aqui no BTN 2, não é isso? E nesse momento de São João, quando tem as festividades, nós vemos que nossa cidade ela fica muito quente de economia, de movimento de pessoas, balança muito a economia da nossa região. E aí, tocando também no assunto da geografia em geral, a zona rural, a zona urbana, muitos dos alimentos que tem nas barracas típicas, né, que levantam uma renda para aquelas pessoas que esperam o ano inteiro por essa oportunidade de ganhar um dinheiro extra, os alimentos que são vendidos nessas barracas típicas, eles provavelmente são advindos da zona rural. Ó, que legal! Você vê, uma festa, ela traz outros benefícios para as comunidades, né? Comunidades rurais e também urbana, porque o comércio ele fica muito cheio, muito trânsito de pessoas comprando roupas, sapatos, fogos de artifício e outras coisas mais para complementar, além de alimentos para preparar as comidas típicas, né? O milho, o amendoim, para fazer aquelas comidas saborosas que nós tanto gostamos, que é a pamonha, a pipoca, o bolo de milho, o curau e outras comidas que são necessárias e típicas, né, desse período junino. Então as pessoas plantam lá o milho e as verduras para adicionar a alimentação junina e plantam e trazem, né, para revenderem nosso milho lá, né, as plantações de milhos na zona rural. E curiosamente, as festas juninas, antigamente, elas eram mais de costume na zona rural, né, lá na roça. Outra curiosidade também é que em outros lugares, o que a gente chama de festas juninas, em outros lugares do país é chamado de festa caipira. Para você ver, é uma variação linguística, né? Que varia, que quer dizer alguma coisa que, depender do outro espaço, ela muda de nome. Então, em outros lugares é festa caipira. Aqui para nós é festas juninas. E essa foi a nossa aula de hoje. Vocês terão materiais complementares para estudar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.